Bom dia! Estamos nos preparando para iniciar a nossa escola bíblica dominical deste domingo, 7 de junho. Alegria ver alunos e professores já presentes, chegando para o início da EBD. Estamos a 2 minutos das 9 horas. É aquele processo natural das pessoas irem chegando. Assim como acontece no santuário, também acontece aqui, não é? Vão chegando alunos e professores, se encaminhando para as suas salas, as crianças pequenas levadas pelos pais ou pelos responsáveis, os maiores já se encaminhando. Hoje, a sua sala de EBD certamente é na sua casa, aí onde você está compartilhando com outras pessoas da família. Com certeza, várias casas temos classes diferentes, não é? Participando da escola bíblica, classe onde tem professor e aluno, classe onde tem só aluno, classe onde tem só professor, mas o importante é que estamos juntos para essa escola bíblica dominical. Vocês estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, deem um ok aí, para a gente saber que o objetivo está sendo alcançado, não é? A participação, a presença e vocês ouvindo naturalmente, não é? Aguardando ainda um retorno de que estou sendo ouvido. É a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Diretora, para... Ok, já tem um ok ali dizendo que eu estou sendo ouvido, estou sendo visto também. Sim, Bom dia, estou te Sara. vendo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Viva! A torta é um sucesso, viu? Foi? A gente já repartiu com algumas pessoas, né? Da igreja, gente que mora mais aqui perto, e também já estamos deliciando. Obrigado. Para quem não sabe, a gente ganhou uma torta de chocolate, né, no sorteio da semana passada, da quinta-feira, em nossa live missionária. E a torta foi oferecida, não só oferecida, preparada, né, por Sara, com o auxílio de Elis. Elis deu o toque final, né? Foi. Ai, que bom. Queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Nossa alegria de estarmos juntos em nossa escola bíblica dominical, neste primeiro domingo de junho de 2020. Com prudência, com tranquilidade, mas com muita fé, queridos, eu creio que não vai demorar muito para a gente estar na EBD, no templo, no santuário, nos anexos, né, do santuário. Vamos continuar observando as orientações, mas também, como já fazemos, exercitando a fé em Deus e crendo de que esse tempo está caminhando para o seu final, pelo menos quanto a restrições de ir no templo, de cultuar, não é? Os efeitos da enfermidade, nós sabemos que não desaparecerão, a não ser pela ação de Deus. Deus pode fazer isso. Tudo que os homens disserem da ciência, e normalmente eles dizem calcados em estudos, tal, mas tudo isso está sujeito ao poder e à vontade de Deus. Não é? Sara, sua palavra de salvação, se você quiser falar nesse momento, fique à vontade. Obrigada. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja.
mais um domingo, mais um motivo da gente agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para estudarmos mais da palavra de Deus, para aprendermos mais, né, do que Ele tem a nos ensinar. Mais uma vez eu agradeço aos professores que sempre estão nos contribuindo, nos apoiando, nos ajudando para que a CBD possa acontecer. Vamos orar então para começar a nossa escola de hoje? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos cultuando a Ti. Senhor, eu te peço por cada pessoa, Senhor, que está acompanhando esse culto, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós e que a gente possa aprender o que o Senhor separou para nós hoje. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Sara. Talvez, se houver tempo, eu chamo você também no final para encerrar a RBD, tá bom? Tá bom, tá bom. Amém. Então, creio que, se não todos, a maioria já está identificado com esse nosso processo de EBD, não é? Na impossibilidade de estarmos nas classes, estamos fazendo a EBD com a participação de várias classes, através dos professores ou alunos, já temos um EBD só com alunos, e cada um tem até 5 minutos para ter a sua participação, explorando o tema da revista que estão estudando, ou um outro tema que queiram explorar, trazer. Nós vamos convidar agora para participar da nossa EBD nesta manhã, a primeira representante dos professores das classes, através do professor, que é a professora Farlene, professora da classe que estuda o tema Espírito Santo, junto com o irmão Danilo, eles são os professores. Bom dia, Farlene. Bom dia, a palavra pastor. É sua. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, né, nós estamos aqui reunidos, né, virtualmente. E como o pastor falou, nossa classe estuda, né, o tema O Espírito Santo e Você. E para essa manhã eu peguei o tema da nossa lição número 4, que é o Espírito Santo, da criação até o nascimento de Jesus. A gente sabe, né, que o Espírito Santo, ele passou a habitar nos crentes a partir do Pentecostes. Mas, e antes, como era? O Espírito Santo já existia, não existia? Se ele existia, o que ele fazia? Então, esses questionamentos, a Bíblia tem resposta para todos eles. E a gente voltando, né, ao início, lá ao Gênesis, a gente já vai ver no capítulo 1 de Gênesis que a Bíblia diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Ainda lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai mostrar que o Espírito Santo também participou da criação do homem. Quando Deus foi criar o homem, ele usou o verbo no plural, façamos. E nós cremos que esse façamos está se referindo à Trindade, que ali já estava presente, né? O Salmo 104 vai falar que o quê? De uma forma assim belíssima, o salmista vai expor sobre a criação do planeta, tudo que foi criado, água, terra, plantas, animais, que em tudo isso o Espírito Santo estava presente na criação do nosso planeta, né? E que o Espírito Santo trabalha até hoje cuidando da manutenção de tudo que foi criado. Então, a Bíblia, a gente sabe que tem resposta para todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos. Então, respondendo, o Espírito Santo existia? Sim, existia, porque a gente já viu que ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Então, desde sempre, o Espírito Santo existiu, sim, e ele participou de tudo que foi criado justamente com Deus, o Pai, o Criador, e o Filho, o Espírito, estavam ali juntos, né? Agora a gente pergunta outra pergunta. E
o que que ele fazia, como que ele agia, se ele não habitava dentro das pessoas, né, que criam em Jesus, no caso. Ele atuava na vida de certas pessoas quando Deus tinha uma missão especial para ser desempenhada, para ser desenvolvida. E a Bíblia traz, assim, vários exemplos no Velho Testamento da atuação de Deus através do seu Espírito Santo. E a gente vai poder ver algumas delas nessa manhã. Eu vou deixar os textos e os irmãos acompanham, porque a gente não tem como ir checando todos os textos, né? Mas a gente vê lá, o Espírito Santo capacitando líderes. Por exemplo, Josué, lá no capítulo 27, versículo 18 de Números, fala que o Espírito Santo estava com Josué, capacitando ele para liderar o povo, para assumir depois que Moisés partiu. Então, o Espírito Santo é que estava ali atuando para ele ser bênção como líder. Tem outro exemplo que é de Bezalel, lá em Êxodo 31, versículo 3, e Êxodo 35, versículo 30 ao 35, vai falar que Bezalel, ele foi uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele, capacitando ele para fazer o quê? Artesanato, para fazer, dando direção a ele, para ele executar o planejamento de Deus. Ali a gente sabe que o tabernáculo, a arca, o próprio templo, tudo Deus dava o projeto e esse projeto teria que ser executado. Então, esse texto mostra um exemplo, né, de um servo de Deus sendo utilizado para desempenhar projetos, né, de Deus. No caso de Sansão, a gente vê que o Espírito Santo veio sobre ele, concedendo força física. Os irmãos podem conferir lá em Juízes, capítulo 13, versículo 25, isso. Os reis, antigamente, eram ungidos também, com o olho, né, que simbolizava a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, tem um exemplo de Davi, lá em 1 Samuel 16, versículo 13, que já Davi foi ungido, né? E o Espírito Santo veio sobre ele e esteve assim, né? Conduzindo Davi. Inspirando os profetas. A gente sabe que toda a escritura, Danilo falou semana passada, que foi inspirada por servos de Deus. E quem os inspirava? O próprio Espírito Santo de Deus. E a gente tem um exemplo aqui de Zacarias, lá em 2 Crônicas 24, 20, que Zacarias, né? Ele foi inspirado pelo Espírito para proclamar as verdades vindas de Deus. O Espírito Santo também, lá no Salmo 143, versículo 10, vai falar que ele nos ajuda a dar discernimento das coisas para a gente ter uma boa conduta moral. Então, o Espírito Santo, ele é aquela luzinha que fica piscando, que você sabe muito bem quando suas ações estão dentro do agrado de Deus ou estão fora do agrado de Deus. Então, o Espírito Santo nos conduz para uma vida moral, assim, de acordo com a vontade de Deus. E para finalizar, que eu me perdi aqui no tempo, não sei como é que eu estou de tempo, o Espírito Santo também, ele é capaz de transformar o coração das pessoas. E a gente pode conferir isso lá em Ezequiel 36, 27. Então, que Deus nos abençoe, porque ele sempre se preocupou conosco, que o Espírito Santo sempre esteve presente na vida da humanidade. E hoje nós sabemos que nós temos um privilégio maior de tê-lo habitando em nós. E diferentemente do que era no Velho Testamento, como a gente viu, que ele vinha para desempenhar certas missões, a vontade de Deus na vida daquele povo no Velho Testamento. Então, que Deus nos abençoe e nós louvamos a Deus, né? Pela presença do Espírito Santo conosco. Amém. Obrigado, Farlene. Deus abençoe. Graça e feira. Vamos para a segunda participação, também é uma professora. Estamos saindo da classe de adultos, vamos para a classe de criança, a classe que tem os primeiros alunos em termos de idade, que é exatamente a classe do berçário, né? De 0 a 4 anos. Estou aqui procurando a professora para chamar, e já encontrei aqui.
Vou chamar aqui eu tenho dito, nosso departamento, a classe de crianças de 0 a 4, chamada de berçário, conta com 7 professores, 5 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. E uma dessas professoras é a irmã Estelaura. Bom dia, Estelaura. Como está o seu pai? Como está a sua mãe de saúde? Estão melhores? Estão melhorando, graças a Deus. Tá bom, a palavra é sua, viu? Bom dia a todos os irmãos. Hoje eu vou falar para as crianças, mas também serve para os adultos, claro. Amém. Eu vou falar sobre Davi e Golias. Em 1 Samuel 16:7, diz que Deus escolheu Davi porque olha para o seu coração e não para a sua aparência física. Quando Deus ordenou Samuel a escolher um dos filhos de Jessé, ele explicou para Samuel que ele não queria alguém pela sua forma física, alguém pela sua robustez ou pelo seu biotipo de corpo, mas sim pelo seu coração. Se fosse um coração puro, um coração voltado para o Senhor. E então Samuel escolheu o filho mais novo, o pastor de ovelhas, Davi. E mediante a guerra dos israelitas e filisteus, o gigante ele desafiou, né, o exército do Senhor. E então, no meio de tantos soldados preparados para a guerra, apenas quem aceitou foi Davi, entendeu? E o rei Saul, ele lhe ofereceu armaduras e ele não quis, apenas utilizou o seu estilingue e uma pedra. E ele veio a vencer a luta contra o gigante com esses instrumentos. E assim os israelitas derrotaram os filisteus. Mas uma vertente que eu quero pegar é: Deus não olha para a sua aparência, e sim para o seu coração. Deus não se importa com o seu tipo de cabelo, com o seu biotipo, com o seu corpo, mas Ele olha para quem você é, para o seu coração. Se você é um servo do Senhor, se você tem um coração puro, se você se arrepende dos seus pecados. E eu acho que o crente, todas as pessoas têm que olhar assim. Temos que olhar para Cristo, porque as coisas estão aí, as bandejas vêm aí, mas mantenha o seu coração firme e servo do Senhor, sempre. As batalhas estão aí, estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas estão sofrendo por isso, porque muitas estão em casa com familiares, não estão sozinhas, mas outras estão sozinhas porque já moram sozinhas, às vezes moram longe dos seus familiares, mas que elas não olhem para si, mas olhem para o seu coração e que tenham a certeza de que o Senhor está conosco. Não importa o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, mas que olhamos sempre para Ele. Que nós possamos sempre focar no que Ele foi, no que Ele é e o que será sempre para nós. É essa breve palavra que eu quero deixar. Amém. Obrigado, Esther. Deus abençoe. Saudação a todos os professores e alunos do nosso berçário e também, naturalmente, aos pais. Deus abençoe. Vamos para o próximo professor. Agora, voltando para uma classe de adultos, vou chamar aqui o professor Elivan, que é um dos professores da classe que está estudando as cartas de Pedro e Judas, junto com a irmã Débora Lima. Ele tem conduzido essa classe, como já disse outra vez, tem passado por outras classes também. Bom dia, Elivan. A palavra é sua. Bom dia. Obrigado. Graça e paz a todos. Como foi dito, somos professores da classe das cartas, que tem o título As Cartas de Pedro e Judas. Nós vamos pegar um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, leremos versículos de 1 a 5, que diz assim a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e todo fingimento, e inveja, e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amados, nós sabemos que nós, os crentes,
nós, tementes a Deus, precisamos desse alimento espiritual. Na verdade, esse alimento espiritual, ele é adequado para nós. Né? Se desejarmos, né, alcançar a maturidade espiritual, precisamos sim buscar esse alimento puro, né? Como a própria palavra diz, que a gente precisa ter aquela avidez, aquele desejo, como uma criança deseja realmente um leite materno. Esse leite espiritual, ele é puro, quando não está contaminado com os nossos pecados, o que proíbe justamente a absorção de maneira plena, que ele traga o resultado desejado por Deus. É por isso, né, que esse alimento, ele, para chegar por a nós, precisamos tirar esses obstáculos, onde diz, precisamos nos despojar das coisas que realmente nos afastam. E porque esse processo é um processo doloroso, na verdade, né? Assim como a transformação, as mudanças de fase na vida, seja a dor nos ossos, né? Seja a compreensão da vida, né? Quanto à verdadeira realidade, saindo dos contos de fadas, né? No caso da fase da adolescência. Então, todo esse processo é doloroso, né? A Bíblia manda que nós nos despojemos de toda maldade, né? Para muitos, ou para quase todos, esse é um processo doloroso. Porque, na verdade, precisamos nos libertar de coisas que agradam a carne. Querendo ou não, trazem certo prazer. E aí, todo esse processo de eliminação desses desejos que a carne, que é natural dela, promove em nós, é doloroso. A gente sente realmente uma luta muito grande para nos despojar disso. Mas a Bíblia diz que precisamos fazer isso para experimentar o leite puro, o leite que vem de Deus. Mas só assim poderemos beber, né, esse genuíno leite espiritual, que nos fará crescer para a salvação, como nós lemos, que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quer dizer, só assim a gente pode crescer, se de fato a gente já experimentou que Deus é benigno. Porque muitas vezes a gente nem essa experiência teve ainda. E precisamos ter essa experiência de provar que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus transforma, que Deus salva, que Deus liberta. Para daí então a gente ter esse desejo de crescer. Porque muitas vezes nós estamos estagnados ou nem saímos do zero, é porque na verdade a gente não desenvolveu experiência com Deus, nem desejou ter essa intimidade com Ele. Então, a gente precisa realmente partir do princípio de que essa vontade de buscar a Cristo, de buscar realmente o Calvário, ela tem que partir do nosso desejo, para que assim a gente possa assumir, né, com consciência que nós somos pedras vivas, pedras que fomos, assim, por Deus, né, através de Jesus Cristo, transformado em casa espiritual. E assim, nós temos sacerdócio santo, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus, que foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem derramou seu sangue. Ele poderia muito bem ter dito, não, eu não vou mais morrer por eles, porque Ele sabia quem somos nós e sabe quem somos nós. Mas Ele se sujeitou à vontade do Pai e disse, olha, contudo, meu Pai, seja feita a tua vontade. Então, até neste momento, Ele poderia dizer não para nós, mas Ele preferiu se oferecer a nós em sacrifício. E o que nos compete, como sendo nós agora, povo eleito por Ele, separados por Ele, é desejar esse crescimento espiritual, a fim de que sejamos casa do Espírito Santo, como Farlene disse. Hoje nós estamos com o Espírito Santo habitando em nós, né? E como também Esther falou muito bem, Deus vê o coração. A Bíblia diz que a boca do homem profere aquilo do que o coração está cheio. E do coração sai maldades ou bondade. Então que nosso coração seja despejado de todas essas maldições, contendas, invejas, malícias, para que possamos exercer justamente o sacerdócio espiritual. E aí, com isso, sim, pessoas irão ver, através dessas nossas atitudes, nossas ações, essa comunhão que existe no corpo de Cristo, o verdadeiro Deus. É como diz, né, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O povo precisa ver que nós somos corpo. E assim vai ver realmente a manifestação do Espírito Santo em nós. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, professor. Deus abençoe. Um abraço. Amém.
Vamos aqui agora para a próxima participação, agora a classe de crianças. Vamos chamar aqui a professora, uma dos professores, no caso são 3, da classe de 7 e 8 anos. Essa classe conta com casal e mais uma senhora como professores. É a classe que é chamada de primários, né? 7 e 8 anos. Temos os irmãos André e Laís e a irmã Sara Portela, que eu estou procurando aqui. Não encontrei, deixa eu voltar para ver se Sara está entre nós aqui e chamá-la para a sua participação nesse momento. Não encontrei, então eu vou avançar aqui para o próximo professor que está escalado aqui na